Desculpa a demora. Ai. E... Só um segundo. Enzo, correto? Isso. Tá, a gente vai começar a nossa aula de física com algumas atividades. Eu estou só abrindo as atividades aqui. Continua. Tá. A gente... Ok, você está vendo aqui a minha Ah, tela? agora Ótimo. tô. Pera aí. Tô vendo. Tá. Então, a gente vai começar a atividade física, né? Eu coloquei aqui como módulo único, mas na verdade vão ser alguns módulos que nós vamos ter, né? Se não me engano, são 5 módulos. E, bom, a gente vai começar agora em algumas questões. Se eu não me engano, já tem o conteúdo na plataforma. Agora a gente vai ter algumas questões. Bom, eu preparei um... Eu tava no, ontem, ontem tinha chegado da praia, era tarde da segunda, então eu acabei não conseguindo fazer ontem nada, então hoje eu só consegui ver, eu li o PDF da início. Ah, ok, tá. Eu preparei um breve resuminho aqui, então conforme a gente vai fazendo as atividades, eu vou explicando. Você Tá? consegue me ver também, além da minha tela, me ver? Sim. Sim, ok. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, em física, porque o conteúdo é cumulativo, a gente depende de um conteúdo para a gente conseguir entender o outro, é Sim. que a gente tem que saber um dos principais conceitos, né? Uma primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o movimento. Uhum. Mas para a gente entender o que é movimento, a gente precisa entender primeiro o que é ponto de referência. Tá. Então, por exemplo, nessa imagem aqui que a gente tem, nessa imagem que tem aqui na tela, a gente tem um homem sentado no morrinho Uhum. e um ônibus passando, Sim. correto? Correto. Se a gente prestar atenção nesse homem no morro, o ônibus ele está em movimento, certo? Certo. Mas se a gente estiver pensando no motorista do ônibus, esses passageiros aqui, eles estão parados, certo? Sim. Então é isso que é o nosso ponto de referência. Para a gente definir movimento, para a gente saber o que está se movimentando e o que está parado, Uhum. depende da gente saber o nosso ponto de referência. Para o passageiro do ônibus, o motorista está parado, mas para Uhum. quem está do lado de fora do ônibus, o ônibus está em movimento. Entendi. Agora a gente tem espaço percorrido. Ele é a medida em comprimento em que um corpo percorre, que alguém. É a medida em comprimento em que uma pessoa se locomove, um carro, um ônibus, um avião. Uhum. Bom, o ponto de referência ele é importante para a gente saber. No início ele estava onde? No final ele estava onde? Ok? Tá. Um ponto material, ele é basicamente qualquer corpo, né, em que a dimensão ele não interfere. Por exemplo, vamos supor, hum, você mora onde? Moro em Caxias do Sul. Tá, você mora em Caxias do Sul. Eu estou aqui agora no Distrito Federal, em Brasília. Um Uhum. carro, por exemplo, o tamanho do carro, ele não importa para a gente para saber se está indo daí para cá, entendeu? Sim. Então, ele é considerado um ponto material. Mas nesse caso aqui, nessa figura 1, em que esse ônibus, esse caminhão do Flamengo mede 50 metros e essa rua mede 100 metros, ele já não é mais considerado um ponto material, porque o tamanho dele influencia no deslocamento, entendeu? Tá. Tá. A outra coisa que a gente tem que saber é que o deslocamento, ele é a diferença entre posições, ou seja, é a distância final menos a distância inicial. Tá.
E a trajetória, né, ou deslocamento, ou distância total percorrida, é a mesma coisa, né? Ele é a soma de todos os deslocamentos. Ué. Oh, droga. Cadê as atividades? Ah, eu preparei um monte de atividade, mas pelo jeito elas não salvaram. Tá, só um segundo. Nossa, eu fiquei muito tempo preparando as atividades. Enfim. Ah, tristeza. E olha que eu verifiquei isso antes de sair de casa. Você tá conseguindo entender bem o conteúdo? Sim, até agora sim. Aqui. O conteúdo inicial ele é bem simples. É uma coisa que a Uhum. gente precisa mais de atenção, a gente precisa levar bastante. Sim. Hum, Nossa, agora eu tô bem triste. Calma, deixa eu ver se eu consigo pegar a atividade que tá em casa. Vestibular. Essa aqui. Um móvel parte dos 50 quilômetros em até os 60 quilômetros. Ou seja, o nosso ponto de referência é o quilômetro 50. Tá. Do quilômetro 50 indo até o quilômetro 60. De onde mudamos o sentido do movimento e vai até o quilômetro 32. A variação do espaço. O que eu vou querer saber? A variação de espaço e a distância. Bom, deixa eu ver se você consegue. Você está me vendo aqui no quadro? Tô. Tá. Ele sai do quilômetros. Ele sai do quilômetro 50, vai até o 60 e depois vai até o 32, correto? Correto. Então, o espaço final dele é 32, né? O espaço dele, o espaço percorrido é 32, né? A distância percorrida é Uhum. igual a 32, que é a posição final dele, menos 50, que é a posição inicial. No caso, 32 menos 50 é igual a Uhum. -28. menos 18. -8. Ah, é. Menos 18. Ou seja, a distância que ele percorreu, a posição dele, a distância que ele percorreu foi menos 18 quilômetros. Uhum. E no caso, a distância percorrida, esse aqui foi o deslocamento dele, a variação do espaço dele foi de menos 18. Mas a distância percorrida, no caso, é de 50 para 60, né? Então ficaria 10, É. ficaria D1, ele é igual a 60 menos 50 e Sim. D2, ele é É igual a 32 32 menos menos 60. 60. É. E no caso a gente vai somar tudo isso. Então vai ficar D1 mais D2. Ah. Tá conseguindo ver que o quadro Sim, inteiro? Deixa eu ver. tô. Tá meio borrado por causa da câmera, mas dá pra ver. Calma aí, eu vou ver se. Rapidinho. Só um segundo. Tá.
Ok. Aqui. Parar a Isso. Aí depois, apresentação. quando você terminar no quadro, você retoma. Não, é porque eu queria essa câmera aqui, ó. Pra ver se ela tá funcionando, porque tá usando a do notebook. Ela tá ligada. Será que eu venho aqui? Clica com direita nela, será que vai? Não. Só um instantinho. Tá, eu tô tentando trocar aqui a câmera. Tá. Só um instante. Tá, só um instante. Enquanto isso, a gente vai continuar fazendo aqui, ó. No caso, 60 menos 50 dá 10, certo? Certo. E 32 menos 60, a gente fez, cadê? Dá menos 28, né? Isso. Só que aqui a gente tem uma coisinha que a gente tem que prestar atenção. No caso, essa soma aqui, ela não é só a soma das duas distâncias, ela é a soma do módulo da distância. Você sabe o que é módulo? Eu sei, eu não lembro. Ok. Módulo é tranquilo. Tá. Em módulo significa que a gente não quer saber o sinal, a gente quer saber só o valor em si, entendeu? Aquela distância, no caso. O D1, que foi 10, a gente vai continuar sendo 10 aqui. Mas, pode, só um segundo, ela vai ficar. Tá. Então, aqui. Configurações. Vídeo. Gasta. Quiser colocar ela mais próxima, né? Sim, é melhor mais próximo. Você consegue subir mais aqui também, ó. Não, aqui. Pra ver se- Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Acho que é do lado de lá, né? Bom, eu ajeitei de para você, né? Só fixar o parafuso. Deixa eu chamar a Jéssica para te ajudar aqui. Jéssica? Deixa eu ver aqui, ó. Vou falar melhor aqui. Acho que assim tá melhor, não? Afasta só um pouquinho pra lá. Assim tá melhor? Acho que tá bom. Melhorou a câmera? Tá melhor. Tá. Fiz um pouquinho. Não dá mais por causa da mesa. Enfim, no caso do D1, o módulo de D1 ele vai ser 10, porque ele já é positivo. No caso do D2, eu vou ignorar o sinal do negativo. O que vai acontecer? Eu vou deixar mais 28. O módulo, no caso, ele só tira o sinal, entendeu? Tá. Ou seja, vai ficar sem o sinal. Significa que 18 mais 28, ele 38. percorreu 38. 38 quilômetros. Tá. Vamos voltar aqui na nossa atividade. Aqui, ó. Menos 18 e 38, letra C, resposta. Eu não tô recebendo a. Esqueci de colocar. Ela inteira. Aqui, ó. Letra C, a resposta. Tá vendo? Não, não tá. Agora tá compartilhando. Foi? Agora foi. Tá carregando. Deu. Agora eu tô. Então a resposta é essa. Vamos numa segunda que. Vamos caçar aqui uma segunda. Uma segunda questão. Novo slide. Um carro parte do quilômetro 20, vai até o 70, mudando o sentido do movimento e vai até o 30. Não vamos caçar uma de vestibular aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é número 4.
Uma partícula tem seu espaço S variando com o tempo t, de acordo com a tabela a seguir. No caso, o tempo em segundos e a posição dele, em metros. Letra A. Qual a trajetória descrita pela partícula? Ó, ela saiu no tempo 0, ela estava em -10. No tempo 1, ela estava em -5. No tempo 2, ela estava em 0. Tá vendo que ela está aumentando, cada segundo ela vai aumentando de 5 em 5, até chegar em 6 segundos, que ela para no 10. No 7 ela continua no Ela 10. não. No 5 ela vai dar 15, do 10 diminui para 10 e mantém no 10. Sim, mantém no 10, sim, isso mesmo. Qual a trajetória descrita pela partícula? Bom, inicialmente ela tem um movimento retilíneo uniforme, né? Ela vai partindo reto. Quanto vale o espaço inicial 0? O espaço inicial 0 vale -10. Aqui, ó. Isso. Em que instante t0 a partícula passa pela origem dos espaços? O que é a origem? A origem é o ponto de referência. Entendeu? Ponto, ponto de referência qual, né? Essa eu nem entendi. E o ponto de referência dela geralmente é o 0. A Tá, origem é o 0. Então, ela passa pelo ponto 0 quando o tempo for 2 segundos. tá, tá bom. Qual a distância percorrida entre o T1, né? Tempo 1 que é 0, e o tempo 2, 4 segundos. 10? Não, pera. Deixa eu ver. 20? 20, exatamente. Ele saiu de -10 até 10. Posição inicial menos a posição final. Cadê? Cadê? Posição final menos a inicial, cadê? Admitindo-se que este intervalo não houve inversão de sentido de movimento. Em que intervalo de tempo a partícula pode ter permanecido em repouso? Ela permaneceu em É, repouso. do 6. De 6 até 8 Tá. segundos. Uhum, Correto? correto. Ok. Outra atividade muito boa para a gente agora a gente conseguiu definir mais ou menos o conceito de deslocamento, trajetória. Eu tenho um exercício muito bom de trajetória que eu tinha encontrado, que eu queria achar ele de novo. Que ele é bem interessante, que ele cai muito, pelo que eu estava vendo, ele cai muito em provas de vestibular, Enem, essas coisas. Tá. Deixa eu apagar isso. Cadê? No caso, o conteúdo falava assim. Cadê o Meet? Tá aqui. Abre Meet. Tá, o conteúdo falava o seguinte. Um homem percorre uma pista retangular, ok? Tá. E essa Uhum. pista, ela tem 600 metros aqui, de 600 metros, e aqui ela tem 800 metros. Aqui é 600 o por ponto 800. A, ponto B, ponto C, ponto D. Qual é a distância percorrida por um homem em que dá uma volta completa nessa pista de corrida? Tá, 6. 1.400. Tem 2.800? Não, zero. Ah, Ele sai aqui do ponto A, vai até o ponto B, vai até o ponto C, vai até o ponto D e volta ao ponto A. Ou seja, ele voltou para a origem dele, então é zero. tá. Entendi. Qual foi o que você falou não foi a distância percorrida, foi a trajetória. A trajetória dele é igual à soma dessas distâncias, entendeu? Ah, tá. Entendi. Agora, qual foi a trajetória desse homem que saiu do ponto A, foi até o ponto B e depois foi até o ponto C?
A trajetória. Ahn, tá. É, 600, 1.400. Peraí, deixa eu fazer o cálculo de novo. 600 mais 800 dá 1.400 mais 600 dá 2.000. Oi? Dá 2.000 metros. Não, ó, ele saiu do A, veio pro B, e do B ele veio pro C. Ah, tá. Então é 1.400. 1.400. Mas e qual é a distância percorrida se ele saiu do A e veio até o C? Ele 1.400 também? Não. Não, não é 1.400. Aqui a gente tem que fazer aquela trigonometria, ó. Ah, Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, lembra? Ou lembro. seja, eu vou ter AC ao quadrado, ele é igual a AB ao quadrado, mais BC ao quadrado. Ou seja, eu vou ter AC ao quadrado, ele vai ser igual a AB ao quadrado vai ser 800. Deixa eu trocar o planetão, aqui tá ficando bem ruim. Vai dar 800 ao quadrado mais 600 ao quadrado. Certo? Certo. Agora deixa eu pegar aqui a calculadora, porque o número é um pouco grande. 800 ao quadrado. 800 ao quadrado vai dar 640 mil. Mais 600 ao quadrado. 360 mil. Mais 640 mil. Isso aqui vai dar 1 milhão. Você está conseguindo enxergar aqui a anotação? Tá ruim. Está um pouco apagado, o caneta está um pouquinho aqui. E a raiz, então, AC é igual a raiz quadrada de 1 milhão. Deixa eu ver aqui qual é a raiz de 1 milhão. AC, ou seja, a distância percorrida por ele, foi de 1.000 metros. Ou seja, daqui para cá ele percorreu 1.000 metros. A trajetória dele foi de 400 metros. Se ele percorrer tudo, a distância dele vai ser 0 metro, mas a trajetória dele vai ser de 2.800. 2.800? 600, 1.600, mais 1.200. 2.800 É, metros. Entendeu? entendi. Essa é uma questão muito interessante que geralmente costuma cair, porque nesse caso ele não andou reto, ele foi fazendo curvas. Tá. Tá. Outra questão que a gente tem que lembrar, que é cumulativo, velocidade média e velocidade instantânea. Bom, velocidade é um conceito muito simples, né? A velocidade, ela é a variação de um... Cadê o MIT? Ela é a variação do espaço no decorrer de um tempo. Deixa eu apagar. Bom, a gente basicamente vai continuar usando... A gente basicamente vai continuar usando o nosso valor de trajetória. A gente vai continuar usando esses valores. Agora, uma coisa que eu tinha preparado que era para entregar para vocês era uma colinha sobre a diferença de mudar uma velocidade para outra, um macete. Só que, bom, acho que quando eu chegar em casa eu vou ter que ver por que que não salvou essa aula aqui no meu pendrive. Deixa eu ver se a outra aula também salvou já. Tá, enfim.
A velocidade, ela é basicamente o que a gente tem que lembrar. A distância, né, o deslocamento, a distância percorrida, dividido por um intervalo de tempo. A gente pode fazer isso tanto em metros por segundo, né? Dividir metros por segundo, que geralmente é o conceito que a gente adota mais na física, porém, em atividades, em questões de Enem, de vestibular, não é isso que colocam muito. Em questão de Enem e vestibular, geralmente colocam quilômetros por hora. Tá. Quilômetros dividido por hora. Mas é muito tranquilo a gente fazer essa conversão. E tem outra coisa que a gente também precisa lembrar, é que a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea é muito pequena. Enquanto na velocidade média a gente pega a variação do espaço no decorrer de um tempo, na velocidade instantânea não. A gente geralmente vê o velocímetro do carro, um ponto exato em determinada velocidade. Por exemplo, você sai do interior de Minas Gerais, de, não sei, Belo Horizonte e vai para Três Marias. Em determinado momento, você verificou que a velocidade do carro naquele momento estava a 120 km por hora. Essa é a velocidade instantânea. Ou seja, a gente geralmente não calcula, a gente geralmente dá ela. O cálculo da velocidade instantânea, ele é muito complexo, mas essa é basicamente a diferença. E geralmente, em provas, não tem muita velocidade instantânea, é mais o conceito dela. Tá. Entendeu? Sim. Mas a velocidade média, deixa eu ver. Tem algumas questões interessantes que caem muito. Deixa eu apresentar aqui de volta a tela inteira. Essa questão aqui, ó. Uma tartaruga caminha em linha reta 40 metros por hora por um tempo de 15 minutos. Qual a distância percorrida por ela? Ela caminha 40 metros por hora. 40 metros por hora. Uhum. A uma distância de 15, a um tempo de 15 minutos. Essa aqui foi a velocidade dela. A velocidade média dela é essa. Uma distância de 15 minutos. O tempo, então, é igual a 15 minutos. O que a gente pode fazer? Bom, primeiro a gente tem que transferir, né? Tem que mudar de minutos para hora. O que eu vou fazer? Eu vou dividir 15 minutos dividido por 60 minutos, né? No caso, é uma hora. Então, 15 dividido por 60. É 0,25, acho. Exatamente, 0,25 horas. Ou seja, eu vou passar um quarto de hora. Então, eu tenho que a distância dela vai ser, a distância que ela vai percorrer vai ser de 40 quilômetros dividido por hora, né? Vezes 0,25 horas. Isso que eu estou fazendo aqui, né? Colocando hora dividindo aqui embaixo, é um macetezinho para a gente entender. Porque o que acontece? Muitas vezes na física a gente tem que entender as relações de unidade de medida. O que eu tenho que fazer? Eu sei que distância ela é medida em quilômetros ou em metros. Aqui é metros, né, no caso. Eu confundi. No caso, ela é medida em metros, ela pode ser medida em quilômetros, polegadas, decímetros, decâmetros, centímetros. Existem muitas coisas que a gente tem que fazer. E, enquanto o tempo ele é medido em hora, em segundo, em nanosegundo, também tem as variações dele. O que eu tenho que fazer, então? Para eu passar de uma coisa, quando eu quero saber um determinado conceito, por exemplo, eu quero saber qual é a distância que ele percorreu, eu tenho que eliminar as unidades de medida que eu não quero. No caso, eu tenho que eliminar o tempo, nesse caso, que é a hora. Então, eu vou cortar a hora aqui, né?
hora dividido por hora vai dar hora. Então, vai eliminar, não, vai dar 1. Então, vai eliminar a hora. Então, eu vou ter 40 metros vezes 0,25. Dá 10, Oi? deixa eu ver. Dá 10? Não. 40 vezes 0,25, vamos ver. Sim, 10. Então, dá 10 metros. Então, o que essa tartaruga percorreu nessa distância foram 10 metros, nesse tempo, né? Foram 10 metros. Deixa eu ver. Um veleiro, não. Uma empresa de transporte efetuou a entrega. Ah, esse aqui é legal. Enem de 2012, deixa eu dar F11 aqui. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto, na presença dos trechos da distância, tem diferentes velocidades máximas permitidas no primeiro trecho. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Vou apagar esse aqui de novo. No primeiro trecho, ela percorre 80 km por hora, se eu me lembro bem, é em 1 hora. 80 km. 80 km por 1 hora. E na segunda parte do trecho, ela pode percorrer por 120 km por hora. Amém. Ah, não, errei. 80 km por hora numa via de 80 km. Só um segundo, deixa eu ver se tem outro canecão. Ah, sim. Todos funcionando. Tá. 80 km por hora numa via de 80 km. Também é 80 km. Já o segundo são 120 km por hora. Numa via de 60 km. Ele quer saber mais ou menos quanto tempo esse caminhão vai percorrer, correto? Qual o tempo necessário em horas para a realização da entrega, caso esteja tudo bem, caso não tenha nenhum empecilho na pista. Então, eu tenho 80 km por hora por 80 km. No caso, eu tenho 80 km por hora, dividido por 80 quilômetros. Não. Que, no caso, vai me dar 1 hora, correto? Correto. Calma aí. Vou copiar aqui esse exercício. Ah, que engraçado. A outra aula foi tranquila, essa não foi. Enfim. Vamos ver. Oh, que coisa. Ah, não tá indo, enfim. Vamos tentar responder ela por aqui mesmo, pelo computador. Abre o bloco de notas. Sim, acho que eu vou fazer isso mesmo. Bloco de notas. Tá. E quer saber em quanto tempo vai percorrer. Então, eu tenho que vão ser 80 quilômetros por hora, dividido por 80 quilômetros. No caso, isso aqui vai me dar um resultado de 1 hora, correto? Correto. 80 dividido por 80 dá 1.
quilômetros dividido por quilômetro também dá 1, então me sobra hora, 1 hora. Eu também tenho que 120 quilômetros por hora a uma distância de 60 quilômetros. Isso aqui vai me dar um tempo de 0,5 horas, certo? Isso. Agora é só somar os dois. 1,5 horas. Sim, a resposta é a letra C. Ctrl B, então. Eu não consigo modificar aqui. Resposta é a letra C. Eu vou apagar as outras aqui, as que estão erradas. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que existem basicamente três tipos de movimentos. Que eu esqueci de falar. Existe o movimento retilíneo uniforme, que é o que a gente está vendo agora, que a velocidade é constante, é o MRU, em que a velocidade ela é constante e não tem aceleração. A aceleração ela é nula, né? Zero. A gente tem o movimento, na verdade a gente tem 4 tipos de movimento. Movimento retilíneo uniformemente variado, ou a gente também pode chamar de movimento retilíneo variado, em que a velocidade ela vai se alterando porque a aceleração é constante. Não consigo ver. No caso, a aceleração ela é constante e a velocidade ela vai aumentando conforme o tempo. A gente também tem o movimento circular, em que são movimentos uniformemente circular, né? Que no caso é quase a mesma coisa do MRU. A velocidade é constante, né? Só que tem a velocidade de ângulo. Movimento retilíneo circular MRC. E tem o movimento retilíneo circular, em que a aceleração ela é constante também, mas a gente também tem a aceleração conforme ângulo. A gente vai ver um pouco disso daqui a pouco. A gente está agora basicamente nesses dois aqui primeiros, no movimento retilíneo uniforme e no uniforme variado, porque entendendo ele, a gente vai conseguir entender melhor os conceitos dos outros dois. Ah. Que não muda muita coisa conforme configurações. Não muda muita coisa conforme o tempo. Uma com a outra. Tá, mudei. Nossa, a cabelo tá lindo. Vamos voltar aqui. Enem, empresa de transporte, feito uma entrega. Essa aqui foi a que a gente já fez. Um automóvel. Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui geralmente, esse tipo de questão geralmente cai muito também. Pedro e Paulo diariamente usam bicicleta para ir ao colégio, e o gráfico mostra como ambos percorreram as distâncias até o colégio em função do tempo em certo dia. Tá aqui as distâncias do o trajeto percorrido e a distância percorrida, né, em um determinado tempo. Bom, com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior que a desenvolvida por Paulo. A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. Cadê? Ambos
estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo durante seus percursos. Bom, quais estão corretas? A velocidade média desenvolvida por Pedro foi a maior do que a desenvolvida por Paulo? Bom, Pedro, ele saiu do repouso e foi até 1.600 metros em mais ou menos uns 500 segundos. Vamos ver aqui. Pedro, ele foi de 0, né? 1.600 dividido por 500 segundos. Ficaria 16 dividido por 5. A velocidade média dele foi mais ou menos de 3,2. Deixa eu ver. É, 3,2. A velocidade média do Pedro foi de 3,2 quilômetros por hora. A velocidade do... Como é que é o nome do outro? Paulo. Eita. A velocidade do Paulo foi de... 1.600 também, só que em 600 segundos. Oi? Foi em 1.600 É, a metros em 600 segundos. No caso, ele também conseguiu atingir 1.600 a distância, né? É, só que em Também. 600 segundos. É. Só que não é quilômetros, é metros aqui, 3,2 metros por hora. Por segundo, no caso. No caso, o Paulo, ele até chegou aos 1.600. É. Só que ele já saiu de uma velocidade inicial. A velocidade inicial dele é de mais ou menos 200 metros aqui, ó. Tá vendo que ele já saiu aqui, ó? Sim. Então, a velocidade inicial dele é de 1.600 menos 200. Dividido por... Meio, dá 1.400 daí. Dividido por 600. Dividido por 600, sim. Vai dar 1.400 dividido por 600. Isso. 1.400 dividido por 600 vai dar... A velocidade dele foi igual a aproximadamente, né? 2,33 metros por segundo. Bom, o que a gente pode ver? Que a velocidade do Pedro, né? A velocidade média do Pedro foi maior do que a do Paulo. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi a maior que a de Paulo. Sim, verdadeiro. Não está certo. A velocidade máxima foi desenvolvida por Paulo. Vamos ver. Paulo. Se a gente olhar o gráfico aqui, a gente acha que o Paulo ele desenvolveu uma velocidade máxima maior que o Pedro. Ou seja, ele chegou aqui mais ou menos no ponto de 800, 1.000 metros em 200, 400, aqui seria então uns 300, uns 250 segundos. Isso. Ele dava mais ou menos uma velocidade de 1.000 dividido por 250 dá 100 dividido por 25, 4 metros por segundo. Aqui nesse ponto, ó, ele desenvolveu uma velocidade mais ou menos de 4 metros por segundo, o Pedro. Já o Paulo, ele foi de 0 a 800 em 100 segundos. 8, não. Isso. A velocidade máxima de Pedro foi maior do que a do Paulo. Porque ó, ele saiu do ponto zero, né? Velocidade inicial zero, ele chegou até 800 metros em 100 segundos. Isso. Dá. Então a velocidade dele foi maior. Isso. Só que ele permaneceu parado por um tempo aqui, ó. Uhum.
Então a 2 está errada. A máxima velocidade foi desenvolvida por Pedro. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo. Não, presta atenção. O Pedro ele ficou parado desde os 100 segundos até os 250 segundos, enquanto o Paulo ele ficou parado dos 250 Aos 350. aos 350. Ó, aqui ele ficou quase 200 segundos parado. 100 segundos parado, calma aí. 50, daqui para cá 50, daqui para cá 100, daqui para cá 150. Ele ficou 150 segundos parado, enquanto ó, 50, 100. Esse aqui ficou só 100 segundos parado. Sim. Então a resposta é a letra A, apenas um. Sim. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a desenvolvida por Paulo. Cadê? Tá, agora a gente vamos tentar passar para o... atividades de aceleração. O que é aceleração? A aceleração ela é basicamente a variação da velocidade em um intervalo de tempo, ou seja, a velocidade média eu tenho que já é o deslocamento, né? É o deslocamento dividido pelo tempo, e agora a minha aceleração ela vai ser a minha velocidade média dividido pelo tempo, ou seja, ela vai ser tempo ao quadrado. No caso, tem uma coisa que é muito bom a gente saber, que eu esqueci de falar, né, que é a equação do sorvete. O que é a equação do sorvete? É quando a gente tem alguns determinados dados que a gente não consegue calcular a posição de um determinado objeto ou a velocidade dele, sendo que a gente só tem a posição e não tem um tempo, por exemplo. A gente tem que o espaço, né, que a posição dele é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Já viu isso? Eu? Já vi? Não. A gente calcula ela como sendo a equação do sorvete. Por quê? Porque é só a gente lembrar de sorvete que a gente vai conseguir lembrar mais ou menos dela. Ela é uma equação do sistema do movimento retilíneo uniforme. No caso, seria bom decorar por quê? Porque para conseguir se calcular essa equação, ela é um pouco complicada, porque, como é que eu posso falar? O cálculo dela, ela é bem difícil, ela é basicamente a integral da posição em relação ao tempo, e decorar é muito mais simples do que conseguir calcular. Bom, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Torricelli, eu não lembro como é que escreve o nome dele. Equação de Torricelli. Torricelli. Se eu não me engano, ele era italiano. Ensinou. Uma motocicleta parte de velocidade inicial 20 metros por segundo e adquire uma aceleração constante. Opa, no caso, esse já é MRUV. Sabendo que a velocidade de uma aeronave, a aceleração... nesse caso aqui eles já estão usando a aceleração, porque a segunda parte essa aqui é a parte para descobrir a posição em relação à velocidade. A segunda parte, né, que é a do MRUV, a gente tem quase a mesma coisa. A posição, ela vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais 1 sobre 2, aceleração, né, vezes o tempo elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, a equação de Torricelli, a gente vai aprender a usar ela
no MRUV. Quando a gente não tem aceleração, quando a nossa aceleração ela é igual a zero, essa parte da conta aqui todinha, ó, vai dar zero. Então, vai ser exatamente igual à primeira conta. Tá. Opa. Deixa eu achar alguns exercícios interessantes. Não é que eu não preparei a aula, é só que quando eu cheguei aqui, que eu fui olhar, ela realmente não tinha salvo da maneira correta. E isso me deixou Acontece. extremamente triste. Acontece. É. Vamos ver se nesse site aqui eu consigo achar só da velocidade. Ah, se eu não me engano, tem uns exercícios interessantes na apostila. Deixa eu ver aqui. Física. Cadê? Apostila de Física, unidade 2. Se eu não me engano. Vamos ver se agora. Exercício sobre movimento uniforme. Tá. Um ave migratória consegue voar a distância de 10 metros por segundo durante o período de uma semana. Qual terá sido a distância em quilômetros percorrida pela ave durante esse período? A massa de... Opa. Não, aqui é essa aqui, ó. No instante de tempo t0, um corpo encontra-se na posição 3 metros, ou seja, o espaço inicial é 3. Com relação ao sistema de referências movendo-se a uma velocidade de 10 metros por segundo, a alternativa em que representa corretamente a função horária da posição deste móvel é... Bom, a equação é sorvete, né? Espaço, ela é igual ao espaço inicial, né? A posição inicial, que é de 3, mais a velocidade, que é 10, vezes o tempo. Ou seja, letra A. Você conseguiu entender? Sim. Com relação ao corpo, descreve o movimento retilíneo uniforme, assinale a alternativa correta. Um corpo em movimento uniforme percorre espaços cada vez maiores a cada intervalo de tempo posterior. Um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Um corpo em 1000 move-se com aceleração constante. Um corpo em 1000 permanece em posição constante em todos os instantes de tempo. Bom, um corpo em 1000 não tem aceleração, né? Movimento uniforme significa que a velocidade dele é constante, significa que ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Entendeu? Sim. Simples. Dois móveis A e B cujas funções... Aqui, ó. Era esse aqui que eu queria. SA é igual a 15 mais 20t e SB igual a 20 menos 5t são feitas as seguintes afirmações. O móvel A descreve um movimento acelerado. Não. O móvel B descreve um movimento retrógrado. Ah, tá. Acelerado que tá falando. Sim, ele está indo para frente. O B, ele está indo para trás.
A velocidade de A é de 10 metros por segundo. Nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. São verdadeiras? Tá. Vamos responder essa. O móvel B é um movimento retrógrado, realmente. A velocidade dele, né, tá indo para trás, ele tá indo posterior. Então, a 2 ela é verdadeira. Nos instantes iniciais, A e B se aproximam a cada segundo. Vamos ver. Se o tempo for 0, vai ser a posição de A, ela vai estar em 15 metros e a de B vai estar em 20 metros. Se o tempo for 1, 15 mais 20 vai dar 35, enquanto o outro vai estar em... eles estão se aproximando. Mas no tempo, quando for 1 segundo, a posição de A vai estar em 35, enquanto a posição de B vai estar em 15. Então, a resposta é 2 e 3. Deixa eu ver. A velocidade de A é 10 metros por segundo. Se eu colocar tempo igual a 1... Não, calma aí. A posição de A, vamos zerar. 0 é igual a... Não, tá errado. A velocidade de A é 20 metros por segundo. A velocidade de B é menos 5 metros por segundo. Então, a 2 e a 4 estão certas. Deixa eu ver. Não. Aqui. 2 móveis A e B movem-se de acordo com as funções. Muito parecida com as que a gente viu. Em unidade de sistema internacional, o instante em que esses móveis encontram-se é em... Cadê? SA é igual a 5 mais 3T. SB é igual a 15 mais 2T, ou seja, quer saber quando é que os dois vão se encontrar. Esse aqui está partindo já da posição, a posição inicial dele é 15, a posição inicial desse aqui é 5. Esse aqui está indo com a velocidade de 3 metros por segundo, esse aqui indo com a velocidade de 2 metros por segundo. O que a gente pode fazer? Eu vou copiar ela para a gente responder. Tá. A gente pode fazer de um jeito que, no caso, a gente pode igualar SA e SB, no caso vai ficar 5 mais 3T igual a 15 mais 2T. Ou a gente pode fazer de um jeito mais simples, porque a gente vai dar uma volta muito grande e o cálculo vai ficar muito ruim para fazer. O jeito mais simples é a gente responder de uma por uma. No caso, se eu colocar 10 segundos nos dois, qual vai ser a velocidade que vai dar? Ou a posição que vai dar em cada um? Se a gente for respondendo de uma por uma aqui, ó, a chance da gente errar é menor, porque a chance de o erro acontecer aqui é grande, porque, por exemplo, a gente tem uma alternativa aqui, 10, 20, 5 e 15. No caso, se a gente fizer uma equação sem ser usando as alternativas, já que a gente tem, a gente pode dar um 25, por exemplo. Aí a gente vai chutar a alternativa mais próxima, que é o que geralmente acontece na hora da prova. Bom, vamos mudar o tempo de cada um aqui para 10 segundos, no caso. Eu tenho SA, ela vai ser igual a 5 mais 3 vezes 10. Enquanto SB vai ser a mesma coisa, né? Vai ser 15 mais 2 vezes 10. Aí agora é só a gente responder. O resultado dos dois tem que dar igual, no caso. Vai dar 30 mais 5, vai dar 35 aqui. 35 metros a posição. E nesse daqui vai dar 20 mais 15 também vai dar 35, correto? Isso. É. Olha só, a gente já achou a resposta na letra A. Mas vamos fazer a letra B só para ver como é que o resultado já vai dar diferente a partir daí. Tá. Letra B, 20. Então a gente vai mudar o tempo para 20. Eu vou copiar aqui só para
mudar aqui o... Aqui, no caso, vai dar 60 mais 5. 60 mais 5 vai dar 65, correto? Isso. Aqui vai dar 40 mais 15, já vai dar 55. Tá. Ó, já deu um resultado diferente. E se eu pegar a letra C, que vai dar 5 segundos? Vezes 5 dá 15, 15 aqui vai dar 20. 2 vezes 5 vai dar 10, 10 mais 15 vai dar 25. Ó, o resultado já não dá igual. Entendeu? Entendi. É muito mais rápido a gente, nesse caso, nessa questão, a gente pegar os resultados que a gente já tem e tirando a prova, no caso, isso se chama tirar a prova, do que fazer o cálculo inteiro em si. Tá. E no caso, quando é vestibular, a gente quer poupar tempo, certo? É. Em um dia normal, um veículo gasta 5 minutos para... Não, deixa eu ver se eu acho... Mais um de... Tá. Aqui, ó, MRU. Ah, tá bom. Aqui, ó, a gente tem essa questão aqui, ó, esse exercício respondido, esse esquema na apostila. Fixando a origem... Aqui, ó. A velocidade, a gente tem dois automóveis partem simultaneamente de dois pontos de uma reta, separados por uma distância de 15 metros, percorrendo-a na mesma direção em sentidos contrários com velocidades constantes de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo. Bom, no caso, vamos montar essa equação, né? Equação de posição em relação ao tempo, no caso desses dois carros. O carro A está na posição 0, a posição inicial dele é 0. Para a gente montar esse tipo de equação, é só a gente pegar a posição final, né? Que no caso vai ser a posição final que a gente tem, ela vai ser a posição inicial, que no carro A é 0 e no B é 15, ó. Mais a velocidade que o carro, que os corpos estão, e vai ser dada a nossa equação de posição em relação ao tempo. No caso, se a gente for parar para reparar nessa questão aqui, a gente sabe que esse primeiro carro, ele estava na posição de 5 metros, posição inicial de 5 metros, a uma velocidade de 3 metros por segundo. Esse segundo estava na posição de 15 metros, na velocidade de 2 metros por segundo. Então, a gente consegue saber a velocidade e a posição do corpo através da equação, sem precisar calcular nada. Agora a gente vai passar para o MRUV, né? Que no caso a gente vai começar a ver a aceleração. Aqui a gente tem muitos exemplos na apostila. Aqui, ó. Um carro movimenta segundo a função horária de 50 mais 8t no SI. Qual a posição inicial da velocidade do carro? A posição inicial dele vai ser 50 metros. Qual é a posição do carro no instante 20 segundos? É só trocar esse 8 pelos 20. E multiplicar... Ou 8 não, só trocar o t pelo 20. Multiplicar com 8 e somar com 50. Em que instante o carro passa pela posição 650 metros? Esse exercício aqui é legal. Ele vai perguntar praticamente tudo que a gente consegue tirar dessa equação, desse tipo de equação. Um carro movimenta assim. Tá. A posição inicial da velocidade do carro. A posição inicial é 50 metros, que ele já deu aqui pra gente. Posição inicial. A posição, no caso, A igual a 50 metros. A letra B. A posição do carro no instante de 20 segundos. É só pegar a equação, trocar o T pelo 20. Vou colocar B. Trocar o T pelo 20. Vezes 20. 8 vezes 20 dá 160. 50 mais 105, 160. 210. Uhum. É igual a 210 metros.
Essa vai ser a posição dele em 20 segundos. A letra C. Em que instante o carro passa pela posição 650 metros? Essa letra C é legal, ó. O que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar o S, eu vou colocar 650 é igual à equação. O que eu vou querer saber? Eu quero saber o tempo. Então, eu tenho 650 é igual a 50 mais 8t. Então, eu vou ter 650 menos 50 é igual a 8t. Vai dar 600 600. dividido por 8 igual a t, certo? 600 dividido por 8, 75. exatamente. Quando ele estiver fazendo 75 segundos, ele vai estar na posição 650. Que distância o carro percorre durante o 10º segundo? Letra D. Que distância o carro percorre no 10º segundo? É só trocar o T pelo 10. No caso, esses 10. É, 50 mais 80. 130. Uhum, exatamente. Ok, é basicamente isso que a gente consegue tirar dessa questão. A gente consegue saber a posição, a velocidade, a posição, a velocidade. A gente consegue tirar em um determinado intervalo de tempo qual a distância percorrida. A gente consegue calcular o tempo em uma determinada distância que ele já percorreu. É isso que a gente consegue. E a gente também consegue. Então é bem simples. Agora a aceleração. A gente sabe o que é a aceleração, né? A aceleração ela é igual à variação da velocidade média em relação a um tempo. No caso, a equação de posição dela em função, a posição horária dela, opa, não, isso aqui. A equação de posição horária dela é essa aqui, ó. Além da gente ter o nosso sorvete mais meio AT. O que a gente pode pensar em AT? Não sei. Sorvete mais meio, não sei, um salgado, algum outro doce que seja. Tá. A gente também consegue tirar as mesmas coisas dele. A gente consegue saber a posição inicial, a gente consegue saber a velocidade, a gente consegue saber a aceleração inicial em que esse corpo está. A velocidade inicial, né? Nesse caso aqui, porque essa velocidade é a inicial. Porque a velocidade ela vai variando de acordo com o tempo. Outra coisa que a gente sabe sobre... Essa é um conteúdo que a gente chama de equação de Torricelli. Opa, de Torricelli, cadê? A gente também consegue calcular a velocidade. Aqui, ó, a gente também tem que ir na equação de Torricelli. Quando a gente quiser saber a velocidade também, é só pegar a velocidade inicial mais 1 sobre 2 AT. Ou não, mais 1 sobre 2 não. É só o AT mesmo. Errei aqui. Basicamente, é quase a mesma coisa da função da posição no movimento retilíneo uniforme, só que, em vez de eu colocar a posição, eu coloco a velocidade. A gente consegue calcular, então, a velocidade final de um corpo e a gente consegue saber a posição, a velocidade inicial e a aceleração dele. Bom, vamos para atividades nesse caso. Outra coisa interessante, já cortando alguns assuntos da apostila,
quando a gente for ver queda de corpo, a gente vai ver que vai ser exatamente esse mesmo coisa aqui, ó. Essa mesma, só que ao invés de eu usar AT, eu vou usar pode ser menos GT, né? Ou pode ser mais GT, no caso. Por que G? Porque a minha aceleração, nesse caso, vai ser a gravidade. Tá. Quando ele está caindo, né, que o corpo está descendo, a gente usa menos GT. Quando ele está, não, no caso, quando ele está subindo, né, que está indo contra a gravidade, a gente usa menos GT. Quando ele está caindo, a gente usa mais GT, entendeu? Tá. A equação é a mesma, só que a aceleração vai ser a gravidade. Essa vai ser a principal diferença. Então, não vai mudar muita coisa. Isso geralmente é. Você vai entender melhor isso quando a gente chegar na parte de queda de corpos. Tá. Ocultar. Cadê? Lista de exercícios. Ver todos aqui. Vamos ver os exercícios sobre. Uma motocicleta tem velocidade inicial de 20 metros por segundo e adquire uma aceleração constante igual a 2 metros por segundo. Calcule a velocidade em quilômetros ao percorrer 100 metros. Vamos fazer essa aqui. Eu vou preparar tipo uma apostilazinha com os macetes, com as equações, as unidades de medida. Na verdade, eu já estava preparando. Acho que ficou no meu computador e esqueci de trazer. Eu vou enviar para a escola para eles mandarem para você, ok? Tá bom. Beleza. A motocicleta tem velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, V0 igual a 20 metros por segundo. E adquire uma aceleração constante igual a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule sua velocidade em quilômetros por hora. Aqui tem uma coisa que eu tinha preparado. Transformar de metros para segundo para quilômetros por hora. Deixa eu ver se eu consigo. O que a gente tem? A gente tem um macetezinho que simplifica isso. No caso, é 3,6. O que tem? Vou colocar aqui quilômetros. Para quando por exemplo, Exatamente. metros por segundo, tu multiplica por 3,6 e pode quilômetros por Exatamente. hora divide para metros por segundo divide Daqui para por cá a gente multiplica 3,6. e daqui para cá, exatamente. Daqui para cá a gente multiplica e daqui para cá a gente divide. Tá. A gente divide quando é de quilômetros por hora para metros por segundo e de metros por segundo para quilômetros por hora a gente multiplica. Exatamente igual que você falou. Calcule a velocidade em quilômetros por hora ao percorrer 100 metros. A gente vai ter que fazer uma pequena conversão aqui. No caso, a gente primeiro vai responder em metros por segundo, porque vai ficar mais fácil para a gente, que a gente vai fazer um cálculo só, senão a gente teria que fazer mais cálculo. A gente vai usar essa equaçãozinha aqui, ó. Só que no caso, ele já percorreu 100 metros. A velocidade dele é de 20 metros por segundo. E a aceleração dele é de 2 metros por segundo ao quadrado. Correto? A gente não tem o tempo, mas a gente sabe que a posição inicial dele é 0.
Ou não, não. Eu tô errado, a gente vai usar nessa aqui, não. A gente vai usar essa aqui, ó. Calma aí, qual a gente vai usar? Ele percorreu 100 metros, ou seja, eu tenho a posição, é 100. Eu não tenho tempo. Mas eu quero saber a velocidade dele. Calcule a velocidade em quilômetros por hora ao percorrer 100 metros. No caso, ele está em 20 metros por segundo, a gente não vai usar essa equação, não. A gente vai fazer outra coisa. Ele percorreu 100 metros com aceleração de... Calma aí que agora eu buguei. A cada segundo ele está aumentando a velocidade em 2 metros por segundo. Ok. Calma aí que agora eu buguei. No caso, vamos ver aqui. Tá. Ele usou a Torricelli. Eu esqueci dessa aqui. Ele usou essa equação bem aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial vezes 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Eu esqueci dessa formulazinha. Eu vou só colocar aqui. Vezes o deslocamento. No caso, é essa fórmula aqui que ele vai usar, ó. Que se usa nessa questão. Eu realmente tinha esquecido dessa forma. Eu não tenho a velocidade final, eu tenho a velocidade inicial, que é de 20 metros. A aceleração é de 2 metros por segundo. E a posição é 100 metros. Correto? Uhum. No caso, vai dar 20 ao quadrado. Vinte ao quadrado. 400. V elevado ao quadrado é igual a 400 mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 100 vai dar 400. É, No caso, então eu vou querer raiz. Qual é eu vou colocar R porque eu não tenho raiz aqui no... Vai ser raiz de... V, então, né? V vai ser igual a raiz de 800. Raiz de 800 é igual a aproximadamente 28,28, no caso, metros por segundo. Conseguiu entender? hum, Quando a gente entra na aceleração, nós temos muitas fórmulas diferentes de a gente conseguir calcular. A gente consegue calcular a velocidade. Essa aqui é a equação de Torricelli. Essa aqui é a equação de posição em relação à aceleração. Essa aqui são as duas equações de posição em relação à gravidade. Quando a aceleração é a gravidade, é a mesma coisa, só que só muda o g. E essa aqui é a diferença de velocidade em relação à aceleração. No caso, a gente tem que ver o que a gente tem. A gente não tinha um tempo. No caso, qual é a equação que a gente vai usar? A gente tem que ver o que a gente não tem para a gente saber o que a gente vai usar. Nessa questão, a gente não tem o tempo. Então, a gente não consegue usar nenhuma dessas outras aqui, ó. Nenhuma dessas. Vou só tirar essa aqui daqui. Ctrl X, Ctrl V. A gente não ia conseguir usar nenhuma dessas outras aqui de baixo, porque todas elas a gente dependia do tempo. Eu não tenho tempo nessa questão. O que eu faço? Vou usar essa aqui de cima. Se eu não me engano, acho que não tem ela na apostila.
Tem que ver, dar uma olhada. Tem até que colocar ela lá. Cadê? Enfim. Quando eu tenho tempo, eu posso usar qualquer uma dessas outras duas aqui, ó. Entendeu? Uhum. Oi? Sim. Tá. Vamos ver aqui outras questões. Vamos voltar. Faz aqui, né, que a gente fez. Foi. Não. Onde foi que eu peguei essa aqui? Ah, foi aqui. Cadê? Questão 2. Sabendo que a velocidade da aeronave no momento da decolagem é de 300 metros por segundo com aceleração constante de 50 metros por segundo, calcule quantos metros sobre a pista percorre a partir do repouso. Tem outra turma? Ah, tá. Ah, se você quiser já. 25 minutos finaliza essa daí, tá bom? Ok. Tá, a gente vai fazer mais uns 5 minutos e a gente finaliza, ok? Tá, beleza. Se você tiver... Você tá com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não. Tá conseguindo entender tudo tranquilamente? Sim. Sim. Sim, se você tiver alguma dúvida, você pode parar e perguntar que eu respondo. Ok? Tá. Cadê? Vamos ver esse aqui. Sabendo que a velocidade de uma aeronave no momento de decolagem é de 300 metros por segundo com aceleração constante. Calcule quantos metros a partir do repouso. Quantos metros sobre a pista a partir do repouso? Ok. Então, no caso, a gente vai usar a mesma fórmula. Vai lá para frente. Usando essa mesma formulazinha, cadê? Por quê? Porque eu também não tenho tempo, mas eu tenho a minha velocidade inicial e a minha velocidade final. E a minha aceleração. Eu vou querer saber a distância. Distância percorrida. Minha velocidade final vai ser zero. A minha inicial velocidade da aeronave no número de... no número de decolagem é de 300 metros por segundo. Minha velocidade inicial é de 300 metros por segundo, com aceleração constante de 50 metros por segundo. Calcule quantos metros sobre a pista ela precisa ter. Ela percorre a partir do repouso. Sabendo que a velocidade da aeronave é molecular que uma aceleração constante de 50 metros por segundo. Quantos metros sobre a pista? Eu quero saber a posição dela, não, o deslocamento dela a partir do repouso. Então, a velocidade inicial é zero. Zero ao quadrado vai ficar... Eu quero saber o deslocamento dela. Então, a minha velocidade final vai ser zero, porque o avião vai estar parando. No caso, 300 ao quadrado vai ser... Vai ser zero igual a 90.000 mais 2 vezes 100 delta S. Então, eu tenho
vai ser menos 90.000, vai ser menos... No caso, ele vai ter... Ó, no caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter menos 90.000 dividido por 100. Opa. É igual à posição final, certo? 9.000, assim. Então, no caso, ele vai andar uma distância, né? O espaço percorrido dele vai ser de 900 metros. Isso. 900 metros. Menos 900 metros, né? Mas no caso, como é a distância... Basicamente isso. Tá. Eu não consegui usar essa equação aqui. E nem essa aqui. Essa aqui é quando a gente quer calcular a velocidade final de um corpo, por exemplo. Um corpo sai de determinado local, sai da origem dele a uma velocidade de 50 metros por segundo. Metros por segundo. A uma aceleração constante de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade final desse corpo depois de 5 segundos? Aí a gente vai usar, no caso, essa aqui, ó. Muito simplesinho. Aí vou colocar aqui T igual a 5. Então, eu quero saber a velocidade final do corpo depois de 5 segundos. Então, eu vou ter 50 mais A, que é 1,5 vezes 5. 1,5 vezes 5. Isso. Calculadora. 7,5. V é igual a 50. Oh, botão errado. V é igual a 57,5 metros por segundo. E se eu quiser transformar esse metro por segundo por quilômetro por hora? É 3,6, né? Hum? Vezes 3,6. Sim, É 3,6. Agora fugiu. exatamente. Em quilômetros por hora, vezes 3,5 é igual a... Velocidade bem alta, né? Outra equação, no caso essa aqui. Eu vou continuar usando essa aqui. Ele saindo da origem, quer saber qual é a distância dele depois desses mesmos 5 segundos. Saindo da origem. Saindo da origem significa que é zero. Posição inicial dele, no caso. Sim. Velocidade é igual... Velocidade média, né? Aceleração é igual... Espaço inicial é igual a zero. 5 segundos. Agora eu quero saber a posição final dele depois dos mesmos 5 segundos. Aí eu vou usar essa aqui, ó. Então eu tenho 0 mais V 50 vezes 5 mais meio 1,5 vezes 5 ao quadrado. Vezes 5 ao quadrado. Então eu tenho vamos, regra da matemática. Então a gente coloca primeiro o que é potência, só que no caso eu posso já ignorar o zero. 50 vezes 5. Vezes
250. Sim. Mais ah, 1 sobre 2 vezes 1,5. Opa, vezes 1,5 vezes 5 ao quadrado é 25, correto? Uhum. Ok, agora a gente consegue responder melhor. S, ele vai ser igual a 250 mais 1,5, calma aí. 1,5 vezes 25. 1,5 vezes 25. Dá 37,5. Sim, dividido por 2. Dá 18,75. Exatamente. Então eu tenho que a minha posição final vai ser 250 mais 18,75. Dá 268,75. Exatamente. A posição final é igual a 278,75. É basicamente isso. Qual fórmula eu devo usar? Depende do que a equação pediu, depende do que a questão pedir, entendeu? Tá. É basicamente isso. Uhum. Beleza. Então tá bom, eu vou encerrar a aula, ok? Tá. Qualquer dúvida é só perguntar, só mandar lá no Moodle também que eu acesso lá e até breve, até semana que Até. vem. Até semana que vem.